Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematógrafo. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme Rebel Moon, parte um, A Menina do Fogo, novo filme dirigido pelo Zack Snyder, lançado pela Netflix. É um projeto que se pretende bastante expansivo no universo da ficção científica. O Zack Snyder, ele tinha como objetivo inicialmente apresentar esse projeto para que ele fosse parte do Star Wars. Na época em que ele apresentou esse projeto, acabou sendo negado, e algum tempo depois, a Netflix acabou aceitando esse projeto e ele conseguiu fazer, com um orçamento bastante razoável, essa produção. O Zack Snyder, todos sabem, ele vem de um período muito instigante no universo da DC, também muito divisivo com os projetos dele, O Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, e a partir de Arm of Dead, que tentava dialogar com o filme de estreia dele, O Madrugada dos Mortos, o Zack Snyder enveredou por um outro estilo, tentando misturar um pouco ficção científica com terror. Aqui no Rebel Moon, ele se concentra basicamente no gênero da ficção científica, embora, principalmente no início do filme, tenha muitas referências ao universo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Há algumas passagens lembram bastante dos filmes do Peter Jackson, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. Eu acho uma qualidade, algumas produções de ficção científica, elas negam esse diálogo com a obra do Tolkien. Isso nunca foi escondido pelo George Lucas no Star Wars, e aqui o Zack Snyder faz o mesmo. Ele também se inspira um pouco na mitologia dos filmes do Akira Kurosawa, de maneira interessante. Ele coloca a Sofia Botella como a personagem principal, remete um pouco à obra dele, Sucker Punch, que foi muito divisiva também, com uma personagem feminina liderando num cenário praticamente constituído apenas por homens. Eu acho que essa maneira que o Snyder focaliza a personagem principal é um dos elementos mais interessantes, assim como era no Sucker Punch. Eu não consigo entender exatamente porque a crítica, de modo geral, não costuma valorizar essa tentativa do Zack Snyder também de colocar personagens femininas como heroínas dos filmes. Eu acho que isso funciona bastante no Sucker Punch, que é um filme bastante criticado, muitas vezes por causa disso, e eu acho que funciona aqui principalmente pela participação da atriz principal. A parte técnica do Rebel Moon, ela é, a meu ver, fascinante, principalmente o design de produção, em relação ao qual eu não chego a ver muitos comentários. Eu acho um design de produção riquíssimo. Eu penso que não fica nada a dever para o universo do Star Wars, principalmente da trilogia mais recente, principalmente o primeiro episódio, Despertar da Força, dessa trilogia mais recente do Star Wars, do J.J. Abrams. Eu acho que a criação de universo não chega a ser muito interessante. E aqui o Zack Snyder ele consegue dar um panorama muito mais amplo, muito mais detalhado e por vezes até realista. Eu não identifico aqui o mesmo uso do CGI como se costuma ver na maior parte das obras dele. Pelo cuidado técnico de criação de imagens, o uso desse CGI não chega a me incomodar, mas eu entendo que alguns espectadores têm uma certa aversão. Aqui, eu acredito que o Zack Snyder, principalmente por ele também ser o diretor de fotografia do filme, e é uma fotografia, a meu ver, excepcional, dentro do gênero da ficção científica, destacando cores, destacando a riqueza de diferentes planetas. Eu acho que é um dos trabalhos
especificamente de fotografia, mais interessantes que eu vi no gênero de ficção científica nos últimos anos. E são raros os diretores, como se sabe, que também fazem a fotografia de seus filmes. Mais recentemente, eu lembro, por exemplo, do Paul Thomas Anderson, que fez a fotografia dos seus filmes mais recentes e, e apresentando um trabalho tão bom ou melhor quanto os melhores diretores de fotografia, digamos, entre aspas, profissionais. O Zack Snyder ele tem uma grande competência em desenhar cenários, em criar algumas sequências que realmente ficam na memória do espectador, mesmo que algumas vezes a história não esteja tão à altura. Eu percebo que no Rebel Moon, talvez pela edição mais concisa do filme, ele tem pouco mais de 2 horas e a gente sabe que tem uma versão mais estendida desse projeto. Eu não saberia dizer no momento se foi a melhor ideia guardar a versão estendida para um lançamento posterior. Eu acho que poderiam ter disponibilizado essa versão mais completa. Eu percebo em alguns momentos que há alguns cortes, algumas mudanças muito bruscas e os personagens acabam não tendo o desenvolvimento que eles poderiam ter. De qualquer maneira, dentro da criação desse universo, eu destaco principalmente a primeira meia hora de filme, que é muito contemplativa, é um estilo de filmagem até lembrando algumas produções europeias, no que dialoga bastante com o ritmo do Liga da Justiça, do Zack Snyder, de 2021. Eu percebo que, a partir desses elementos, desse estilo que ele tenta empregar aqui no Rebel Moon, ele continua tentando expandir uma outra visão diferente da indústria blockbuster dos Estados Unidos. Eu não vejo o Rebel Moon como um filme de ficção científica tradicional. Ele, obviamente, tem alguns elementos que remetem principalmente ao Star Wars. É muito difícil você inovar dentro do gênero de ação, de ficção científica, sem remeter ao Star Wars, sem remeter um pouco ao Star Trek, embora o Rebel Moon não tenha tanto do Star Trek, mas eu acredito que o Zack Snyder faça isso de maneira muito interessante, assim como ele vinha fazendo no universo dos super-heróis da DC. Obviamente, tem alguns elementos, como o uso de câmera lenta, que podem desagradar alguns espectadores que não apreciam esse estilo do Zack Snyder, mas nada que seja, a meu ver, excessivo aqui no Rebel Moon. Eu acho que ele usa, por exemplo, a câmera lenta em breves momentos e todos funcionais. Eu também noto uma certa influência do Denis Villeneuve, um pouco da criação do Duna mais recente, que era um filme, em termos de visual, esplendoroso, embora em termos narrativos ele seja, a meu ver, melhor do que o Rebel Moon. Eu acho que a segunda parte do Rebel Moon, que vai estrear por volta de abril do ano que vem, ela tende a mostrar um maior desenvolvimento desses personagens, talvez mais ação. Eu não achei que o Rebel Moon ele tem tanta ação como costuma ter nos filmes do Zack Snyder, embora algumas sequências tenham me lembrado bastante o trabalho, principalmente do Sucker Punch, que é uma obra muito subestimada do Zack Snyder, como é de praxe, e essa semelhança acaba sendo bastante interessante, principalmente para quem gosta de ambos os filmes. Outro destaque seria, a meu ver, a trilha sonora do Tom Hockenberg. Ele é o mesmo que fez a trilha sonora do Liga da Justiça do Zack Snyder de 2021, substituindo o Danny Elfman, que tinha feito a trilha sonora do Liga da Justiça finalizado pelo Joss Whedon. O trabalho de trilha sonora é fantástico, é um trabalho muito discreto,
mas ao mesmo tempo ele consegue pontuar muito bem as sequências e acaba criando uma certa intimidade entre os personagens ao longo da narrativa. É uma trilha sonora que não soa nunca intrusiva, mas ela soa como complementar a toda ação que o espectador está vendo. Eu realmente gostei muito, né, do Rebel Moon. Eu acho que apenas o problema da edição se destaca em alguns momentos, como eu me referi, tem algumas sequências mais abruptas que possivelmente seriam melhor desenvolvidas numa versão estendida do diretor que será lançada posteriormente. Eu daria ao Rebel Moon 4 estrelas de 5. Eu acho um filme muito bom e eu entendo que dentro do gênero de ficção científica ele vai conseguir chegar a muitos espectadores e vai conseguir criar um grande número de apreciadores em relação a esse universo. É um universo muito bem criado, é um universo que tem muito potencial e eu espero que o espectador tenha uma satisfação ao ver este filme, assim como eu tive. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Quem quiser curtir, comentar, compartilhar, será muito legal. E quem quiser seguir o canal será muito bem-vindo. Até a próxima.